O tema do nosso estudo agora, essa última palestra, é o poder da repetição. E como eu creio no poder da repetição, eu vou resgatar um pouquinho, faz parte do escopo do trabalho desta noite, dessa tarde, lembrar tudo o que você já viu. Na sexta-feira da semana passada, nós falamos sobre o poder do propósito. E a pergunta que eu fiz, e quem sabe alguns não puderam estar, eu quero relembrar aqui rapidamente, em poucos minutos. Quem não sabe o propósito de ser pai ou mãe, talvez não consiga ser de fato pai e mãe. A pergunta é: qual é o teu propósito enquanto pai? Qual é o teu propósito enquanto mãe? Se esta frase, por mais simples que ela possa parecer, e nós fizemos até um exercício no final da palestra, todos vocês, eu convidei vocês a escreverem uma possível frase com base em ferramentas que eu dei naquela noite. Então, reflita sobre isso. Qual é o teu propósito? Por que você é pai de quem você é? Por que você é mãe de quem você é? Se você não sabe este propósito, você provavelmente está perdendo de ser o melhor de si, a tua melhor versão de pai e mãe. Na sequência, o Mário Sérgio falou sobre o relacionamento, e a palavra que ficou no meu coração foi a palavra amor. Existe outra forma de você vivenciar o relacionamento numa família se não for por meio do amor? O que o meu filho fez para merecer o meu amor? Ele nasceu. Então eu vou amá-lo para todo sempre. O que eu faço para merecer o amor dele? Eu não sei. Mas eu também não estou muito preocupado se ele vai me amar. Eu quero que ele me ame, sim, mas eu quero que ele me admire, eu quero que ele me tenha como exemplo, eu quero que ele me respeite, eu quero que ele me copie. Isso para mim é muito mais do que querer ser amado. Porque na perdição de querer ser amado pelo meu filho, eu perco os limites que nós falamos hoje. Eu preciso ser amado, meu filho não me ama mais minha esposa do que eu. Isso é terrível. O amor precisa ser de pai para filho. No momento oportuno, os filhos vão amar os pais, porque os admiram. Aliás, eu fiz 40 anos, eu não sei se eu contei na última palestra, mas eu fiz 40 anos e decidi fazer uma homenagem para o meu pai. Eu homenageei meu pai. Obrigado, pai, por tudo que você é, por tudo que você fez. Meu pai faliu, minha mãe morreu e meu pai sobreviveu, casou-se novamente. Aliás, gente, esse ano meu pai faz 25 anos de casado com a segunda esposa, a segunda boda de prata do meu pai. Eu fiquei pensando... Vai ser teimoso assim lá longe. Sim, pô, terminou uma, depois começou outra, né? Fez 28, quase 30 anos de casamento com a minha mãe e agora o bicho é fiel, é responsável. Como é que eu não vou ser fiel? Como é que eu não vou aprender a respeito de fidelidade? Depois, no sábado à tarde, no dia 1º, a Vanessa, uma psicóloga competentíssima, gente, se vocês tiverem condição, converse com essa mulher, ela falou sobre filhos, expectativa versus realidade. Mas você sabe uma coisa que ela falou, entre tantas coisas boas, mas uma coisa que pegou meu coração, que em determinados momentos nós temos que sepultar e viver o luto do filho ideal para poder amar o filho real. Gente, eu não sei se vocês pegaram essa chave, eu fiquei com vontade de gritar lá do fundo. Falei, meu Deus, isso é poderoso demais. Porque na expectativa de ter um filho perfeito, eu não consigo amar aquele que está ali, que não é perfeito. Assim como eu e você, nós não somos perfeitos. Por que a gente espera que o nosso filho seja perfeito? Então a gente espera que o menor seja igual ao maior e vice-versa. A gente espera que tire as notas igual aquele menino da escola e que ele toque piano como a Thaís Bruder. E a gente coloca os padrões, tem que sepultar esta idealização de um filho perfeito e viver o luto. Acaba. Morreu. Esse filho perfeito não existe. O que você é chamado a fazer, o teu propósito é amar esse aí, essa daí, que é o teu filho real. Ele está aí, precisa de você mais do que você imagina. Na sequência, o Mário Sérgio e a Lilian, eu não pude ficar, mas eles falaram sobre desejo versus necessidade, o que prover na vida dos filhos. Sabe o que os nossos filhos querem? Tudo. Eles querem tudo. É lógico que você é bobinho. Se os pais vão dando, eles vão experimentar você. Ah, me dá uma caixinha de bombom. Ai, posso comer 3? Ai, vou comer mais um, posso? Ai, e o quinto, tudo bem? Você vai deixando, ele vai comendo, bobo. Hã?
Agora, se você precisa prover o que é desejo e o que é realmente necessário. Quem manda em quem orienta quem? Os mais velhos precisam orientar os mais novos. Estava conversando com a Carol agora há pouco, a gente sente que existem muitos pais perdidos, não sabem o que fazer com os filhos e não buscam ajuda, né? A Lilian e o Mário Sérgio, eles fizeram esse exercício de rasgar a folha numa reunião de liderança. E eu rasguei de cara, porque eu tinha certeza que ia conseguir. Mas rasguei de cara, só que não tinha folha reserva. Aí eu perdi e fiquei... Eu sou ansioso, gente. Eu fiquei apavorado porque eu queria tentar de novo, mas eu já não tinha mais papel. E eu fiquei desesperado. Aí depois, hoje, eu fui orientador, fui monitor. Fiquei pensando assim, vou poder ajudar um monte de gente. A fila de trás lá, eu fiquei lá no fundo, né? E a Lilian falava assim, olha, o Daniel, o Sinésio, eles sabem. E ninguém pedia a minha ajuda. Aí eles pediram a minha ajuda. Eu ajudei. Olha, você pode dobrar aqui, né? E depois pode fazer um cortezinho. Ah, tá bom. Daí eles tentaram de novo, eu fiquei olhando, peça ajuda de novo. Peça de novo, eu vou te ajudar. Né? Mas eles lá tentando e rasgaram, pegaram outro papel e tentaram, até que no final conseguiram, porque todo mundo aqui... Mas assim, eu estava desesperado para ajudar, eu fico pensando Deus, né? Sabendo o que fazer com a tua família, eu fico pensando nos teus líderes, teus pastores, psicólogos na sociedade, médicos, colaboradores, terapeutas, amigos preciosos, querendo te ajudar e você não pede ajuda. Não, eu vou rasgar esse papel, eu vou tentar. Aí estão falando assim, não, tem que passar o corpo inteiro. Aí coloca na cabeça e se dá por satisfeito. Todo mundo já fez isso, eu também pensei em fazer isso, né? Não, mas tá bom, sua cabeça tá bom. Mas não era isso. Não é? Ai, meu Deus. Necessidade, desejo. A Andréia ontem falou sobre essa palavra, gente, que ela é maravilhosa. Infantolatria, né? Filhos mandando na casa. Não existe perdição maior para uma casa do que filhos que detêm a atenção absoluta dos pais e governam a casa. A vida fica em função dessa criança que não tem estrutura física e emocional para receber tanta carga de responsabilidade assim. Ai, filhinho, ai, filhinha, ai, desculpa, mamãe, papai, cheguei atrasado. Ai, você me desculpa. Gente, infantolatria é um termo criado recentemente para explicar, não é uma coisa que a gente tem que buscar. É igual as ideologias, existem um monte de ideologias que vão surgindo na sociedade para explicar os fenômenos antropológicos, sociológicos, mas não para a gente perseguir. Não para a gente perseguir, explica, mas não é um ensino bíblico. Não é? Então é uma explicação para a gente fugir de certas coisas. Infantolatria é uma dessas terminologias. Não dá para as crianças governarem as suas casas. E aí o Luciano falou dos conflitos geracionais, que é um tema muito interessante, e hoje à noite ele vai pregar no AMP, o mesmo tema, só que agora sob outro prisma. Olha como é desafiador. Eu estou muito entusiasmado aqui, porque eu estou vendo pais cujos filhos vêm no AMP. Estou vendo até aqui alguns pais que vêm no AMP também, são bem-vindos. E é gostoso, né? Fica direto às vezes, né? São todos muito bem-vindos. Eu fico muito encorajado. Se tem uma coisa que me entusiasma, é falar para líderes e falar para pais. Porque quando um líder entende a finalidade de um ensino, quando o pai e mãe aprendem, viram uma chave que pode realmente desatar o futuro dos filhos, gente, isso é precioso, isso é maravilhoso. Agora, nada mais gostoso do que ver o pai e a filha aqui abraçadinho, né? E eu podendo conversar com os dois. A Giovana nos ouve todo sábado praticamente, e o Marcelo tem sido um grande amigo, um companheiro. E o Luciano vai falar hoje à noite para os nossos filhos, meu filho vem no AMP, sobre conflitos geracionais. Não é? Os meus filhos, gente, eles têm tataravó. Vocês acreditam? É muito comum isso hoje na sociedade. Eles tinham duas, uma morreu, e as duas chamavam Dinha. É para não ter dificuldade, né? A vodinha é a tataravó. Né? Eles têm duas, morreu, agora tem uma, tataravó. Não tem convívio, mas imagina se tem condições da tataravó entender o celular. Eu acho que ela não consegue nem enxergar. O fio, o que é isso aí? Né? Não tem jeito, são os conflitos geracionais. Né? Hoje à tarde, vocês estão aqui, eu não vou repetir, mas a palestra agora é o poder da repetição. Sim, eu estou repetindo. Faz parte da palestra. Porque a repetição tem poder. A repetição tem poder. Quando eu estive na casa desse senhor aqui, aquela ali é minha mãe, seu Dorival, Celita,
esse ano 25 anos com essa mulher maravilhosa. Ali a minha irmã com seu esposo, aqui a minha irmã Denise, Enéas, Deise e César, e a Camila e eu ali no meio. Essa foto nós tiramos agora no final do ano. E um momento muito significativo para todos nós. E eu confesso que esses momentos de família têm sido muito raros. A minha irmã mora nos Estados Unidos, meu cunhado é pastor, ela é professora de música. E a Deise é diaconisa da Quinta Igreja, o meu cunhado é presbítero aqui da igreja, todo mundo envolvido. Meu pai fica muito feliz. Nem todas as famílias têm essa vocação, mas o meu pai é muito grato a Deus por todos estarmos envolvidos. E a Camila, no final do ano, também vai ser ordenada pastora. O meu pai está muito feliz com toda essa situação, porque meu pai é presbítero também. E ele me ensinou, e ele repetia esse versículo: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensine a criança no caminho. Eu não lembro quantas vezes eu ouvi esse versículo na minha vida, e faz sentido para mim. Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Porque é dentro de casa que a gente aprende algumas coisas que são fundamentais para a vida. E cá entre nós, existem algumas terminologias que vão mudando ao longo da vida. Algumas terminologias que vão sendo nos apresentadas, essa coisa nova, essa nova roupagem, sociedade pós-moderna, e agora já estamos falando de pós-modernidade, né, de nativos digitais, estamos falando de coisas novas o tempo todo, mas tem coisas que a gente aprende em casa que nunca muda, só muda o nome. Exemplo, ISO 9000, arruma a cama e deixa uma ruguinha se você não aprende o que é ISO 9000. ISO 9000 é você trabalhar e deixar tudo perfeitinho, qualidade total. Esses dias eu fiz um curso de coaching recentemente, ele estava falando sobre compliance. Compliance são regras de padronização, de conformidade com as leis, né? E eu ouço a CBN, estou parando de ouvir, estou ouvindo outras rádios também para diversificar um pouquinho as críticas do governo, né? Mas compliance, tem empresas na cidade, empresas, grupos que fazem consultoria, compliance, cobram uma grana. Compliance se aprende em casa. Na hora que o pai arranca a cinta, se você não fizer conforme a orientação do pai, a cinta come. Quem apanhou de pai e mãe aí? E a gente não bate no nosso filhinho, né? Porque a lei da palmada. Mas hoje eles são tão espertinhos. O Mário Sérgio falou sobre disciplina. Teve um dia que nós aprendemos, depois de muita teimosia, que a varinha tem o seu efeito. Varinha na bunda, varinha nas pernas. Lê o texto bíblico, pai chora, mãe chora. Meu pai nunca chorou. Aliás, o meu pai tinha uma máxima, era uma tortura aqui: escolha quantas cintadas você quer levar. Pai, eu acho que 2. Não, no mínimo 20. 20 não, vamos fazer uma média, 10 tá bom. Então é tortura, preso no quarto esperando o pai chegar para você escolher quantas cintadas você vai levar. Compliance, isso é lei de conformidade. A próxima vez você vai pensar 2 vezes antes de descumprir uma regra. E assim por diante. Mas este versículo ficou na minha cabeça: ensine a criança no caminho que deve andar. Eu dei muito trabalho para meus pais. Muito mesmo. E teve um dia que, já fazendo seminário, já um pouco mais de idade, prestes até a casar, e eu falei: pai, eu preciso te contar algumas coisas, porque eu estou saindo de casa, mas eu tenho medo de você ter, sei lá, a sensação de que eu sempre fui um filho perfeito, um filho bacana, porque nunca deixei de frequentar a igreja. Sirvo esta igreja aqui desde a minha infância. Fiquei 12 anos fora, aprendendo, vivendo outras experiências como pastor aqui na Zona Norte, depois em Sorocaba. O pastor Rodolfo me convidou para voltar. Fiquei muito entusiasmado, muito desafiado pelo projeto do retorno. Mas eu falei para o meu pai naquela tarde, naquele almoço. Falei: pai, olha, eu usei drogas, me envolvi com prostitutas, fui abusado na minha infância, namorei às vezes 4, 5 mulheres simultaneamente. Cheguei quantas vezes embriagado em casa, peguei teu carro escondido à noite, tá tudo entalado aqui, eu precisava te contar tudo isso, pai. Sabe o que ele falou? Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Aquilo foi uma cura. Aquilo foi um perdão sem pompa e circunstância, sem cerimônia, sem apelo no final.
aquele homem rústico, aquele homem que não tem muita capacidade de articular. Meu pai não terminou a 4ª série, gente. Viveu no campo. Meu pai não sabe abraçar, peito com peito, sabe aquele abraço gostoso, encaixado? Não. Meu pai não sabe. Entende? Mas teve aquele dia que eu confessei tudo para ele em questão de 2, 3 minutos. Eu falei, filho, ensine a criança no caminho que deve andar. Eu sabia que um dia você ia entender. Ele nunca deixou de me amar. Eu me lembro uma vez que eu bati o carro na Brataque. Voltando de uma festa no Buffet Planalto, sozinho no carro. Perdi o controle, fui assaltado, passei em cima do canteiro, quebrou eixo, cabo de... barra de direção, cortou os 4 pneus, 3 horas da manhã, os caras levaram o meu terno, meu sapato, fiquei descalço, de calça, ouvindo, mas estava ouvindo Rita Lee no toca-fita. Hã? Faz tempo isso. Ovelha negra da família. Aí quem que chega lá? O seu Dorival. Sem perguntar o que aconteceu, só juntando os cacos. Vamos embora. Aí chama o guincho, né, da Ecovias, não sei o que era na hora lá, e o carro só podia chegar até o posto, aí paga outro guincho, 3 horas da manhã, deixa o carro todo arrebentado em frente à oficina de um conhecido, para depois, lá na segunda-feira, cedinho, antes de ir para o trabalho, passar na oficina do amigo, ó, resolve o carro aí, tem que pagar, ele não tinha grana mesmo. É assim, uma Elba verde. Você lembra? Lembra, Paulo? Lembra, Pi? Olha, gente, quanta tristeza. Por que eu preciso falar isso para você? Não. Mas quando uma ferida é curada, quando Deus passa bálsamo, quando a gente fala essas coisas, vem em tom de cura. Porque lá no fundo, sabe o que eu sou? Um ferido curador. Sabe quem eu sou? Um machucado pela vida que encontrou a cura no amor do Senhor. E eu não paro de repetir isso para todo mundo. Estou falando isso para você. Eu aprendi com meu pai, ensine a criança no caminho que deve andar. Um dia ele vai saber. Mas a gente tem que ter ferramentas. Meu pai não tinha. Nós talvez não tínhamos, mas agora temos. E nós vamos aprendê-las. Porque agora eu tenho esta missão de caminhar com essa família maravilhosa, o Daniel e a Beatriz. O Daniel não cabe mais no meu colo. Ontem eu fui pegar a Beatriz, a gente assistiu o filme junto, Punho de Ferro, seriado que a gente assiste em família. Toda semana a gente assiste 2, 3 episódios juntos. Pipoca, sujeira, franguinho frito, refrigerante, vale tudo ali, né? Os cachorros lambendo, come junto no mesmo balde, é uma festa. Mas é a nossa vez, a Beatriz dormiu. Gente do céu, levar essa menina no colo, escada acima, já está cada vez mais difícil. Vai chegar um momento que vou ter que acordar. Filha, você tem que levantar, não dá mais para te pegar no colo, grandona. E o Daniel já esquece. Quando ele dorme, ele fala, pai, olha que você me acorda. Porque da última vez que eu tentei, caí eu e ele. Não dá mais. E eles entenderam, eu falei para vocês na semana passada, que o meu propósito é esse aqui. Ser e fazer feliz. Eu descobri essa frase. Eu não sei se ela se encaixa para você, talvez você tenha que construir a tua. Mas eu descobri que essa frase para mim ela tem sentido. E eu repito isso o tempo todo. No casamento, ser e fazer feliz vivendo em respeito e amor. Eu descobri que eu tenho que respeitar a Camila. Eu decidi amar a Camila. E nessas verdades, repetindo isso para mim mesmo e para ela o tempo todo, eu percebo que eu sou feliz e a faço feliz. Com o Daniel e a Beatriz é a mesma coisa. E eu descobri que para mim, em relação a eles, eu quero ser e fazê-los felizes, preparando-os para a vida e lançando-os como flecha para o alvo que eles têm. Não é o meu alvo. Eu não tenho um alvo para o Daniel. Esses dias ele falou que quer ser goleiro. Ótimo, o professor escalou ele como goleiro titular. Ótimo, essa semana ele foi escolhido o capitão. Ótimo, eu fui lá conversar com o professor, falei isso para vocês ontem, fui lá conversar com o professor. É mesmo? E daí, professor? Me fala aí. Olha, ele é o capitão, porque ele tem uma liderança, ele é grandão, ele orienta o time e chama atenção e tal. Eu falei, lógico, ele vai ser goleiro de Copa. Não é? Mas esse não é o meu alvo, esse é o alvo dele. Se algum dia ele disser, eu não quero mais ser goleiro de Copa, eu quero ser mecânico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser agrônomo, eu quero ser médico, professor, pastor, esse vai ser o alvo dele, então eu vou continuar preparando para lançá-lo. Gente, ele está com 11, eu tenho mais 5, 6, 7 anos aí
Porque a hora que eles entram na hora do vestibular, acabou. Eles vão se lançar para algum lugar. Eu estou falando com pais aqui cujos filhos já estão prestando vestibular. O Gumenarim já está em direito na UEL, já foi lançado. Agora ele está construindo o futuro dele. A Nanda já está fazendo psicologia na UEL, já foi lançada, agora ela está alcançando o que é dela. Então nós não temos muito tempo. Mas eu não quero trazer peso, pelo contrário, porque o melhor está por vir. Eu quero irrigar essa palestra final com um óleo do Espírito que traz esperança. Eu falei isso para vocês na semana passada. Judas, ele não teve tempo de se arrepender, ele teve remorso e se matou e pôs um ponto final. Pedro, ele se arrependeu e mudou de vida e se tornou o grande líder que foi. Se você lê o final dos evangelhos, a figura de Pedro é uma figura preocupada em se satisfazer e confrontar as pessoas. Se você vê o apóstolo Pedro das epístolas, é uma moça, é um gentleman, é outra pessoa. Por quê? Porque se arrependeu e mudou de vida. Entendeu o ministério de Jesus, passou por dores formidáveis, que não travaram ele no equívoco, que não travaram ele na negação de Jesus. Ele mudou, ele avançou. Então, eu estou aqui trazendo uma palavra de esperança para você. Nunca é tarde para fazer aquilo que é certo. Nunca é tarde para corrigir velhos erros e transformar a vida dos nossos filhos. E com relação à vocação, é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou sendo feliz. E eu espero que eu esteja te fazendo feliz, desenvolvendo pessoas. É isso que eu faço. Se eu fosse médico, professor, político, policial, engenheiro, eu adaptaria essa frase para outras coisas. Mas essa é a minha vocação, é disso que eu vivo. Tem pessoas que perguntam assim, sério mesmo, pastor, além de ser pastor, você trabalha? Você vive do quê? Dá vontade de, passam nomes feios na cabeça, mas a gente pede perdão em nome de Jesus, E fala assim, não, é a vocação, Deus abençoe. Então, é repetição, eu repito isso para mim mesmo, e para a Camila, e para o Daniel, e para a Beatriz, eu estou repetindo isso para você. Não é pesado para mim aqui vir 2 fins de semana, você sabe, daqui a pouco tem culto, vou estar aqui, amanhã de manhã eu prego às 10 e volto à noite para batizar a ovelha. Eu estou sendo feliz, isso não é pesado para mim. E eu estou tentando fazer pessoas felizes, desenvolvendo, fazendo com que as pessoas se sintam melhor, façam da vida algo mais leve, mais gostoso. Se está pesado, não é de Deus. O fardo de Cristo é leve, o jugo é suave. Por isso que ele fala, vinde a mim, longe de mim é tudo pesado. Então eu estou convidando você para vir para Jesus. Por isso que eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, porque nós vamos ler o poder da repetição na palavra. Provérbios capítulo 4, versos 3 a 11, eu vou projetar o texto, mas se você está com a tua Bíblia aí, se você tiver alguns insights diferentes, a minha Bíblia é toda rabiscada, e eu gosto mesmo de rabiscar, porque isso me ajuda a fixar o conteúdo, não é pecado rabiscar a Bíblia, desde que você faça isso para aprender melhor. Provérbios capítulo 4, versos 3 a 11, eu vou ler, a Bíblia diz assim, quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único, diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis. Adquire o entendimento. Estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema, uma coroa de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Esse é o texto de Davi para Salomão. E Salomão está repetindo isso para os seus filhos. Provérbios 4, se você vê o início dele, ele está dizendo assim, ouvi, filhos, a instrução do pai. Salomão está dizendo para os filhos o que ele ouviu de seu pai. Isso é o poder da repetição. Porém, nem tudo que devemos passar para os nossos filhos, ou que podemos passar para os nossos filhos, ouvimos nossos pais. É por isso que quem se converte, quem descobre Cristo, quem é encontrado por Cristo,
Quem entende o poder da palavra do Senhor, percebe que os nossos padrões não são mais a carga genética, cultural e emocional dos nossos pais. É a palavra, Jesus Cristo e o nosso novo pai. Eu não deserdo pai e mãe, pelo contrário, meu pai é pai pro resto da vida, minha mãe faleceu, Deus me deu outra mãe, são pai e mãe, tenho minhas irmãs. Mas o caráter agora passa a ser o de Cristo em mim. E eu persigo esse caráter. E aí sim, aquilo que eu aprendi de bom do meu pai, eu posso ensinar para os meus filhos. As experiências ruins eu posso tentar de alguma forma transformar para os meus filhos, mas eficiência é na palavra. Essas expressões que a gente tem, tudo que nós estamos falando aqui é com base na palavra. Agora, quando nós descobrimos o poder da repetição, a gente passa a ser mais intencional, que é uma palavra que nós estamos falando aqui o tempo todo. Eu não posso ser pai por acaso. Eu não posso instruir o Daniel e a Beatriz ocasionalmente. Não, absolutamente tudo que acontece eu preciso ter uma intenção. Eu vou levá-lo para jogar bola. Tem uma intenção nisso, eu posso aproveitar esse momento no carro. Ele está ouvindo a música com fone. Ok, quando está comigo ele não faz isso. Ele já sabe, entrou no carro, ele tem uma playlist de 552 canções. Ele quando chega no carro, ele quer ouvir a playlist dele. De vez em quando a gente ouve, eu curto com ele, de vez em quando eu abaixo. Funk totalmente proibido, e ele até gosta de uns ou outros lá, Eminem, rap. Pai, esse cara fala 40 palavras por milésimo de segundo. Falei, ok, ouve quando você não estiver comigo, eu não aguento ver essas coisas. Né? Mas ele gosta, eu tenho que respeitar. Alguém falou sobre isso ontem, eu acho que o Luciano falou sobre isso ontem, o Mário? Luciano falou sobre isso ontem. Eu respeito, o Justin Bieber, né? Tem pai que gosta de Beatles e nunca ouviu falar de Justin Bieber. Já passou Justin Bieber, ninguém mais gosta dele hoje. Se converteu, inclusive, está frequentando a Hillsong na Austrália. Mas hoje em dia já são outros nomes. Anitta, Pablo Vittar. Tem as bandinhas novas aí, Imagine Dragons. Nossa, eu adoro Imagine Dragons. São as músicas na moda, a gente tem que, de alguma forma, repetir os mesmos valores. Porque hoje eles gostam, é igual... Eu não era muito fã de Creedence, Beatles e tal, mas sabe quem gostava? Titãs. Go Back, eu tinha o LP. Eu guardei aquele LP e ninguém podia tocar no LP, só eu. Marvin, agora é só você. Cara, eu cantava aquilo, eu não fazia a menor ideia. O que é Marvin? Mas eu lembro da música inteira, eu cantava Legião Urbana, Faroeste Caboclo, até hoje a gente se aventura com os amigos mais antigos, até hoje a gente tenta cantar Faroeste Caboclo, por ele se lembra. Eu te amo, eu estava junto, Santo Cristo, era que... São coisas minhas. O Daniel e a Beatriz, eles não estão aí para banda, para artista, eles estão aí para alguma coisa que satisfaça o momento, daqui a pouco passa. Outro dia eu fui fazer uma playlist para o Daniel, no Spotify. Eu falei, pai, essa música eu gostava no passado. Já era, já não gosto mais. Eu achei que eu estava arrasando. Pai, ninguém mais ouve isso, mas é quase uma vergonha. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu mostrei uma música que gostava ano passado, ele não gosta mais. Gente, mas é por repetição, então eu não posso tentar acompanhar, eu aos 40, ele aos 11, acompanhar o ritmo dele, mas eu posso repetir os mesmos valores de sempre, porque vai dar chão para a vidinha dele. E aí, então, se Deus aparecesse para você agora, o que você pediria? Eu quero melhorar meu casamento. Excelente pedido. Eu quero melhorar o relacionamento com os meus filhos. Daí escorre uma lágrima assim. Eu quero que Deus me abra a porta para viagem. Viajar é bom. Eu dei aula no colégio londrinense durante 1 ano. E aí tinha um menino do prezinho que era terrível. André demorou para usar a palavra terrível, mas era mesmo. Tem palavra que não tem jeito, só ela. E o moleque, de um dia assim, eu chegava na classe, todos os professores tinham auxiliar. E os professores de disciplina especial não, ficava sozinho com 30 moleques, 30 crianças, né, na sala de aula. E eu pegava o violão e tocava, e tinha um moleque que ele me tirava muito sério. E ele sabia disso. Porque os filhos sabem quando estão provocando. E eu dei um grito na sala, nem lembro o nome do menino. O miserável olhou para mim e falou assim, tio, vou pagar uma viagem para você está muito estressado. Ele ouviu isso em algum lugar. Criança não tem a mente tão criativa assim. Provavelmente os pais estão brigando e o pai fala assim, vou te pagar uma viagem, esposa. Tá bom, eu me acalmo, Nova York.
Se Deus aparecesse agora, o que você pediria? Mais recursos? Porque assim como os nossos filhos querem tudo, nós também queremos tudo. Existe uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow, pirâmide de satisfação. Quem é de administração, recursos humanos, marketing, psicologia, aí talvez já tenha isso na memória. Qual é a pirâmide? Maslow, ele é um psicólogo. Ele fala assim que à medida em que as nossas necessidades mais básicas, fazer cocô e xixi, beber água, se alimentar, essas necessidades vão sendo satisfeitas, atendidas, a gente passa a ter novas necessidades. Aí vestuário, moradia, carro, outro carro, mais um carro, um apartamento na praia, um apartamento em Londres, viagem o ano inteiro, Disney todo ano. É assim, eu e você somos assim. Somos assim. A eternidade está no nosso coração, a infinitude está no nosso coração. O que a gente tem que ver é quais são as nossas prioridades, onde está o nosso coração. Se Deus aparecesse para você agora, o que você pediria? Realização de sonhos? Pois bem, Salomão pediu sabedoria. A pergunta é, por que Salomão pediu o que pediu? E a primeira lição que nós aprendemos é que ele sabia o que pedir. Porque ele aprendeu isso com o pai. Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Adquire a sabedoria, adquire entendimento. Quando Deus apareceu em sonho para Abraão, isso está lá em 1 Reis capítulo 3, quando Deus apareceu para Salomão em sonho, Deus falou assim, pede-me o que queres. Salomão já tinha vitória em guerras, porque Davi foi o maior rei de todos em relação a vitórias e conquista de terras. Ele já tinha mulheres, aliás, Salomão teve ainda mais mulheres que Davi. Ele tinha o templo, a arca da aliança, depois Deus deu a Salomão uma incumbência de construir um templo para colocar a arca da aliança. Então nada disso satisfaria Salomão. Quando Deus apareceu, pediu, falou para ele, pede o que queres. Eu sei o que pedir, sabedoria. E Deus se agradou desse pedido e deu grande entendimento. Não havia homem na face da terra, de acordo com 1 Reis capítulo 3 e 4, não havia sobre a face da terra homem mais sábio do que Salomão. Deus não deu apenas sabedoria, Deus deu muita sabedoria, porque ele sabia o que pedir. Se Deus aparecesse para o teu filho hoje, e falasse assim, filho, peça alguma coisa. O que seu filho pediria? Atenção dos meus pais. O que seu filho pediria? Um celular novo. O que? Que ele me deixa ir dormir na casa de um amigo. E os nossos filhos, eles têm pedidos, necessidades muito simples. E que por trás tem muita coisa, e que aos poucos, quando você vai repetindo, ele vai aperfeiçoando este o que quer. Os nossos filhos mudam, hoje ele quer ser goleiro da seleção, amanhã ele quer ser médico, ele quer ser professor. O que, quando nós vamos repetindo valores, quando Deus aparece, o que você quer? Eu sei, porque eu aprendi. Eu quero honestidade. Eu quero lealdade, eu quero amor, eu quero sabedoria, eu quero alegria, eu quero paz, eu quero felicidade, eu quero fé, eu quero perseverança, eu quero credulidade. E aí a lista é grande. A pergunta é, o que o seu filho quer hoje? Porque você está plantando no coração dele. Pergunta boa, né? Estou atendendo uma mãe, uma crise maluca no casamento, na relação com filhos. Ela tinha uma escola de reforço, trabalhava 10, 11, 12 horas por dia, vendeu a escola porque estava perdendo os filhos. No último dia das mães do ano passado, no dia das mães, os filhos dela quiseram passar o dia com a mãe dela, ou seja, com a avó. E ela falou assim, fundo do poço. Os filhos a deixaram. E ela então passou a repensar a carreira. E ela deixou a escola para ser apenas professora em horário comercial, manhã e tarde, para ter mais tempo com os filhos. E eu estou atendendo ela já tem algum tempo. E todo encontro eu dou tarefas para ela. E depois, no início do nosso próximo encontro, eu faço checklist das tarefas que ela mesma desenhou. Não sou eu que dou tarefa, ela desenha as tarefas para cumpri-las.
Foram então no médico. E no médico ela com o celular, WhatsApp, infernento daquele WhatsApp. Ai, mas tem 70 mensagens, eu tenho que atender, eu tenho que responder, mas o teu filho está ali. E o filho ali também no WhatsApp. De repente ela pensou no checklist, ela pensou no tempo de qualidade, ela pensou na intencionalidade, nas perguntas que ela tem que fazer para o filho. Ela falou: filho, se Deus aparecesse aqui agora, o que você pediria para ele? Ele, ainda com o celular na mão, falou assim: um doce. Qual o desespero de uma mãe achando que o filho vai filosofar? Mãe, eu quero as terras do mundo inteiro. Não, o filho só queria um doce, mas sabe o que ele queria? Vamos acabar logo essa conversa, que isso não faz parte de nós. E aí a mãe pensou nos insights. Ela falou assim: é mesmo, filha? Que tipo de doce você comeria agora? O moleque na hora desligou o celular. Mãe, eu queria um doce, bem melequento, com cobertura de chocolate. Ah, filho, que delícia de doce. Vamos sair daqui, vamos comprar um desse? É, mãe, onde você quer me levar? Pronto. O celular já não é mais a solução para aquilo. Porque aquele doce passou a ser a razão da atenção da mãe. E eles estavam conversando. E a mãe falou assim: sabe que eu queria agora um café, porque eu estou morrendo de sono. É, mãe, mas por quê? Um café? E aí ele começou a perguntar que tipo de café ela queria. Ela falou para mim isso chorando: pastor, eu nunca tinha uma conversa. E nunca foi tão bom falar sobre café e doce. Sabe por quê? Repetição, intencionalidade, fazer a mesma coisa o tempo todo, percebendo por causa de um propósito maior. É difícil? É, porque nós estamos distraídos, o tempo é corrido, as prioridades, a gente tem que dar conta de um monte de coisa, mas Deus te deu um filho, teu filho não pediu para nascer, ele não escolheu nem o nome dele. E ele está lá, debaixo do teto. Que bênção quando a gente consegue ensinar o que eles vão procurar. Eu espero que um dia um menino vai chegar para Beatriz, e eu espero que demore muito, long time. E quando ele começar a oferecer algo que ela não quer, ela vai dizer para ele: eu sei o que eu quero, porque eu aprendi com o papai. Eu espero, né? Não sei se a realidade é tão bonita assim, né? Mas eu posso sonhar, eu posso planejar, eu posso me preparar. E daí vai ter um dia que vai ser com ela. E eu vou estar bem, com a sensação de missão cumprida. Aí ela vai aparecer cheia de tatuagem, né? Filosofia na UEL, eu vou morrer. Né? Mas se for a escolha dela, ela vai estar feliz da vida. Né? Ou então, né, um carrão, né, direito na UEL. Né? Ou então, um cara está desempregado. Né? Mas estou atrás, tio. Estou atrás. Estou correndo atrás, tio. Eu vou morrer, mas eu espero que ela saiba o que ela quer. Para não aparecer com essas coisas lá em casa. Já pensou? Hein, Marcelo? Olha que princesa. Pensou: ô tio, você me dá uma carona porque eu estou desempregada. Ô, mano. Se o cara chegar e me chamar de mano, é 3 infartos simultâneos. Assim, ali, acabou. Eu espero que ela saiba o quê? O quê? Porque ela... Todos os dias, inclusive hoje, vindo para cá, né? O Mário Sérgio falou de uns exemplos, né? Eu também gosto de fazer alguns testes com as crianças, né? Vindo para cá, eu e o Daniel, ele está ensaiando aí com a Vila. Amanhã ele atua, ele é o Romeu aqui da Vila Esperança. E eu falei para ele assim: filho, tem uma coisa para te dizer. Ele disse assim: tá bom, você me ama. Como que você sabia? Ai, pai, você sempre fala isso. Então tá bom, eu vou parar de falar. Não, não para não. Ele sabia o que eu ia falar para ele. E ele teve um dia, o miserável falou para mim: pai, eu queria ser filho do Cristiano Ronaldo. Quem nunca quis, né? Até eu. Sou mais velho que ele, mas eu queria ser filho dele, cara. Aí ele falou assim: é mesmo, pai? Por quê? Pai, ele tem uma coleção de 20 carros. Eu falei: eu tenho um só, é concorrência desleal. Outro dia ele falou assim: pai, quando eu for mais velho e fizer 18 anos, você me dá um Camaro amarelo?
Eu falei, filho, você é doido, o pai é pastor. Pastor não enriquece, pastor sério, né? Tem pastor que enriquece, pastor sério, só se não for da vocação, né? Com o dinheirinho das pobrezinhas lá, não. Aí ele falou assim, tudo bem, Camaro amarelo não, mas pode ser um Camaro azul. Eu falei, filho, um Camaro azul, mas não tem, não é essa brincadeira, né? Mas o quê? Quando eu falei para ele, aí hoje, brincando, né? Aí eu falei, filho, você ainda quer ser filho do Cristiano Ronaldo? Não, pai, imagina. Ele falou, mas você queria ser filho de quem? Não, ser teu filho tá bom. Mas tá bom como? Tá bom, mas se não tem tu, vai tu mesmo, né? Aí para no semáforo, aí arruma o cabelo, filho, papai te ama tanto. Pai, eu também te amo. E a gente tem uma relação maravilhosa, que quando eu falei para ele, eu vou te dizer uma coisa, adivinha o que é? Eu sei o que você vai falar, você vai me dizer que me ama. Tá ótimo. Que essa repetição ele saiba mesmo. Mas ele aprendeu com o pai também porque, olha o que diz o texto. Estima a sabedoria e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. E se multiplicarão os anos de vida. Cara, quem não quer isso? Ele aprendeu isso com o pai. Ele está repetindo para os filhos o que o pai repetiu o tempo todo. O quê? Sabedoria. Por quê? Porque ela vai te dar uma coroa de glória e vai fazer você viver muito. Quem não quer isso? Não tem a ver com carro, não tem a ver com viagem, não tem a ver com bens. Aliás, pais ausentes fazem os filhos se apegarem a bens, a episódios. Pais presentes gera vínculo. Não vou nem repetir aqui o que foi dito há uma hora atrás. Os nossos filhos se apegam a pessoas lá fora porque não tem apego dentro. Quando o filho fala assim, eu não aguento mais essa casa, ele não aguenta mesmo, ele está sendo verdadeiro. Então vai lá. A Vanessa falou de uma criança que saiu de casa, pré-adolescente, quantos anos tinha? 10, 11 anos, 10 anos. Filho adotivo, pegou uma mochila, 3 horas da manhã, voltou para casa porque passou fome. Meu Deus, isso está acontecendo, os filhos têm vontade de sair de casa. Perguntei para o Daniel outro dia, assim, filho, você já teve vontade de se matar? Pai, vontade de me matar não, mas vontade de morrer sim. É assim. Para que eu vou mentir se isso está acontecendo o tempo todo? Para que eu vou idealizar um filho perfeito se eu estou o tempo todo sendo orientado que não existe perfeição para nada? Perfeito é um só. E é o caráter de Cristo que deve ser aperfeiçoado em nós. Porque esse é o padrão que a gente deve perseguir. Se o teu filho fala... Se você disser para o teu filho, você tem que ser obediente. Por quê? Porque eu sou teu pai. Pronto. Colocou uma relação com uma barreira, um abismo no meio. Não é assim. Ninguém obedece porque é pai. Ninguém obedece porque é pastor. Obedece porque tem vínculo, porque tem referencial, conquista a autoridade. Bolsonaro, para alguns, se tornou autoridade. Para outros, foi colocado como autoridade. Os que acreditaram e votaram se submetem com facilidade. Os que não entenderam e não confiam até hoje, se opõem até hoje. É assim, a vida é assim, aceita que dói menos. Né? Então, quando os nossos filhos fazem perguntas, por quê? Cala a boca e come. A pergunta assim, fecha essa boca e come tudo. Como é que se come tudo com a boca fechada? Todo mundo já recebeu, né, essa orientação do pai, fecha essa boca e come tudo. Engole esse choro. São palavras que eu ouvi a vida inteira, né, enquanto eu estava lá escolhendo quantas chibatadas eu ia levar. Aquela tortura emocional. Mas é assim. Mas os filhos, eles fazem perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Porque vai te honrar, vai te exaltar, vai colocar na tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória, e você vai viver muito. Salomão sabia o que queria, por que queria. E aí então que vem o poder da repetição. Olha quantas vezes ele menciona isso, do 1º ao 11º verso, 8 vezes. Estai atentos para conhecerdes o entendimento, adquire a sabedoria, adquire entendimento, dando desamparo da sabedoria, o princípio da sabedoria, adquire entendimento no caminho da sabedoria. Repetição. O que falar? Por que falar? E repetir isso por toda uma vida. E se você descobriu que aquilo que você ensinou mudou, mude e repita a nova coisa.
Se você descobriu que aquilo que você ensinou não é mais o padrão, se você teve nova descoberta, se você teve novos insights, se tua vida mudou, você recebeu uma nova orientação, amadureceu na fé, amadureceu na vida, foi promovido, consegue sonhar coisas novas, ou foi demovido e tem que abrir mão de sonhos que você tinha, o que mudou? Então explica por que mudou e repita o novo o quê. Faz sentido isso? Eu não sei o que é viver fora da igreja. Meus pais me criaram dentro da igreja. E por mais que eu dei trabalho para meus pais, jamais me passou pela cabeça deixar a igreja. Porque eu sabia que todo domingo eu tinha o que fazer, por que fazer, e repetir isso toda a minha vida. Eu não preciso falar para os meus filhos que nós estamos indo para a igreja. Quando dá hora, eles estão prontos para ir para a igreja. Eles amam a casa do Senhor. Porque eles veem nos seus pais. Eu e a Camila vivemos no ministério hoje. Nossa vida é a igreja. A gente faz isso por causa de uma vocação. E nós explicamos o que somos, pastores, por que somos, porque Deus nos chamou. E repetimos isso, não há nenhum trauma. Se você falar para o meu filho hoje, você é sucessor, você vai ser pastorzinho, Daniel também, ele fala, não, isso é com o meu pai. Porque a vida dele ele está construindo. Ele pode ser pastor? Pode. Mas ele vai descobrir isso. Diante do Senhor, na hora que Deus o chamar. O que ele quer fazer hoje é servir ao Senhor. Isso ele quer. Ele ama. Ele não vê a hora de começar a discipular. Ele tem um amiguinho que ele levou para a célula. Ele tem 11, o moleque tem 10. Eu fico pensando o que eles vão falar. Mas ele quer. E eu vou ajudar. Porque aprendeu. Ele me vê discipulando o tempo todo. Teve uma vez que ele foi discipulado, né? Emanuel Vale, um dos moleques mais intensos que eu conheço. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Filho do Dr. Marco Vale. Um cara incrível. Eu discipulei por 2 anos o Manu. Até um dia que o Daniel falou assim, pai, eu quero ser discipulado pelo Manu. Ai, meu Deus do céu. Aí eu tive que confiar no discipulado que eu dei. E entreguei o Daniel para o Manu. Maravilhoso, foi um tempo maravilhoso. Não durou muito, porque não deu certo, os horários não batiam e tal. E aí depois acaba perdendo o vínculo. É um jovem, um pré-adolescente, na época ele tinha 10 ainda. Mas a gente tem que repetir as coisas. O Danielzinho é natural para ele querer discipular alguém, porque ele foi discipulado por alguém, porque o pai discipula, e o pai é discipulado o tempo todo. Percebe? Repetição. Agora, a chave da eficiência desse processo. Vocês querem? Intimidade. Quando eu era filho em companhia de meu pai. Imagina Salomão dizendo isso para os filhos. Filhos, quando eu era filho único, ele não era filho único, tinha um monte. Aliás, Davi teve um monte de filho, mas ele se sentia único. Seu filho se sente único, especial, exclusivo, um amor puro, verdadeiro, ainda que você tenha mais de um filho. Mas é assim que Salomão descreve para os filhos dele. Filhinhos, quando eu era filho em companhia de meu pai, olha que filhão criado pela avó, tenro e único diante da minha mãe. Não parece um criadão? Mas é assim que ele se via. Quando eu era filho pequeno, único, meu pai me amou, meu pai me cuidava. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Ele se sente nos braços da mãe, com a atenção do pai, ouvindo um ensinamento, ele está falando para os seus filhos, é isso que eu quero fazer com vocês, porque fez sentido para mim. O que se vive na intimidade de um amor verdadeiro, de uma família intencional, escola nenhuma ensina, igreja nenhuma ensina e sociedade nenhuma rouba. Não são as ideologias que roubam os nossos filhos, é a nossa falta de intimidade que rouba os nossos filhos. E é por isso que eu estou dizendo aqui, eu estou trazendo essa palavra final para irrigar e a gente sair daqui cheio de sonhos. Porque você pode fazer isso agora, hoje, agora à noite, depois do AMP, quando você vier buscar os seus filhos. Quando você fizer uma refeição amanhã, domingo, dia incrível para colocar em prática esse monte de coisa. O seu filho não precisa responder como Salomão, porque Salomão ele ensina isso já velho. Você não precisa ficar agora que nem uma matraca lá, que nem um papagaio para o seu filho. O que você quer? Por que você quer? Repita isso comigo. Não é assim que funciona. Isso é mecanismo. Isso não funciona. Ele está contando isso, mas ele já é pai.
É o que eu estou falando que meu pai fez comigo. Compliance ISO 9000. É assim. Os princípios. E vai ter um dia que ele vai contar a história dele para alguém. E ele vai se lembrar de você. Porque a vida é feita de pessoas. E não de carros. E não de empregos. E não de empresas. E lá no fundo, não é onde nem quando. Mas com quem? Como você quer passar os teus últimos dias? Com quem? Como você quer passar os teus próximos dias? Com quem? Não importa onde. Essa semana a gente arrumou uma brecha na nossa agenda. Nós vamos fazer uma viagem agora, em julho, uma semana. Conseguimos promoção. Você gosta de promoção? Eu amo promoção. Consegui uma semana em Balneário Camboriú. Praia no frio, é o que dá. Aceita que dói menos. Falei para as crianças. Ai, pai, que delícia, praia, né? Ó, tomara que faça um solzinho. Pelo menos se não der água, pelo menos sol na areia nós vamos tomar. Maravilhoso. E nós vamos estar lá, nós 4. Aí eles perguntaram, vai mais alguém? Eu falei, não, dessa vez só nós 4. Ah, pai, que legal. Porque não importa o Camboriú, podia ser aqui no Igapó. Não importa se é julho, se é frio. E aí nós já preparamos uma agenda, gente. São 7 dias, tem que ser maravilhoso. Nós preparamos surpresas. Não vou nem contar para vocês, tem amigos aqui que vão dar spoiler depois. Nós preparamos dias de surpresa. E eu falei para o Danielzinho, ansioso igual eu. E eu falei para ele só para provocar, tem surpresa. Ah, pai, fala para mim. Não vou falar também. O quê? Porque repetição e intimidade. Faz sentido? Faz sentido ou não? Então agora, eu fiz recentemente um curso de coaching, não sou coach, não vivo de coach, mas aprendi coisas maravilhosas. E entre tantas coisas lindas que eu aprendi, eu descobri uma ferramenta chamada Dream List, que é lista dos sonhos. E eu vou pedir para você fazer agora. Então pega um papel, uma caneta, porque não é o papel e a caneta que importa, mas o que você vai escrever aí. O papel aceita tudo e a caneta tem bastante tinta. Então coloque aí no papel quais são os sonhos que você deseja realizar essa semana, em 1 ano, em 5 anos e em 10 anos com relação aos teus filhos. É possível? Estamos acabando. Mas temos aí alguns minutinhos. É você e o teu papel. Faça isso. Se não quiser escrever no papel, já coloca direto no celular para você ver nas anotações do celular. Mas é muito importante que você faça isso. E é individual. Não faça o casal, não. 1 semana, 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas a lista é tua. Se você quiser escrever para 50 anos, você pode. Se você quiser escrever 1 sonho, você pode. Se você quiser escrever 10 sonhos, você pode. 20, pode, a lista é tua. Sonhar não tem limite. Então escreva aí. Existem sonhos que dependem de recursos e sonhos que não dependem de recursos. Existem sonhos realizáveis imediatamente, no curto, no médio e no longo prazo. Existem sonhos que você pode plantar sozinho, para colher sozinho. Existem sonhos que você pode plantar com alguém, para colher com alguém. Mas os sonhos são teus. E você pode sonhar o que você quiser. E se você sonhar o que Deus tem para você, o que se liga na terra já está ligado nos céus. Você está conseguindo sonhar, não? Quem escreveu algum sonho que já dá para realizar? Não precisa falar não, sonho é teu, não precisa saber não. Dá para realizar já? Dá? Já dá? Já dá? Uau! Sonhos realizados imediatamente. Isso é maravilhoso. Quem sonhou aí para 10 anos? Algo que você queira para 10 anos? 10 anos? Uau! Amanhã? Quem sonhou para 20 anos? Não? Quando eu fiz 30 anos, vou dar esse testemunho para vocês. Beatriz ainda não tinha nascido. Mas eu fiz um curso de plantação de igrejas com o pastor Ricardo Agreste, em Campinas. E era um momento onde nós estávamos falando sobre o cuidado do pastor. O pastor, às vezes, ele não tem sonhos. O missionário, às vezes, não é levado a sonhar. E aí ele acaba sonhando o sonho dos outros, o sonho da comunidade, o sonho da igreja, o sonho do conselho. E naquele dia eu fui provocado a sonhar os meus sonhos. Há 10 anos. Em 10 anos.
Sabe o que eu sonhei? Minha irmã mora nos Estados Unidos há 23 anos. E eu nunca tinha ido visitar minha irmã nos Estados Unidos. Nunca tive vontade. Eu fiz tiro de guerra. Nunca fui filiado ao PT, mas sempre fui meio de esquerda, assim, contestador, vermelho, essas coisas. Ah, patriota, para que Estados Unidos? Mas essa musiquinha não é proposital não, tá? É ensaio lá dentro. Mas eu queria visitar. Quando aos 30 anos eu preciso visitar minha irmã. Preciso que meus filhos conheçam os primos americanos. Eles vinham muito pouco para cá. Então eu decidi, eu quero conhecer a Disney no dia que eu estiver visitando minha irmã e meu cunhado, meus sobrinhos. Coloquei lá. Em 10 anos eu gostaria de realizar estes sonhos. Sonhei também que eu queria morar numa casa própria, que a gente sempre morou improvisado. As nossas casas até hoje, inclusive, sempre foram improvisadas. No sonho do definitivo a gente improvisou. E até hoje, um de nós, ou eu e a Camila, temos que sair pelo pé da cama, porque a cama é grande e está sempre encostado na parede. Lá em Sorocaba era eu que saía pelo pé da cama, aqui em Londrina é ela. Nós decidimos então construir em 10 anos. Decidimos também que eu gostaria de estar bem com a Camila, como marido e mulher. Um sonho. Em 10 anos eu quero estar vivendo os meus melhores dias com a Camila. E na época só o Daniel, a Beatriz ainda era um sonho, mas eu gostaria de ser um grande pai para os meus filhos. 10 anos depois eu fiz 40 anos e peguei essas anotações e fui fazer o checklist. E verifiquei que o ano passado nós fomos para os Estados Unidos conhecer a Disney e fiquei 21 dias na casa da minha irmã. Né? Estou bem com os meus filhos, com a graça de Deus. O Daniel e a Beatriz são filhos maravilhosos, maravilhosos. Estou bem com a Camila. Gente, nós somos apaixonados, estamos num momento maravilhoso. Não sem crises, não sem momentos delicados. E aquilo que para mim era o mais difícil, estamos construindo a nossa casa. E nós vamos, aos 40 anos ainda, provavelmente setembro, outubro, nós vamos morar na casa. Eu fiz um quarto enorme, assim, eu vou poder sair e ter um criado mudo, um para cada um, só de raiva. Sonhos e realidade. Sonhos e realidade. Que Deus te ajude a realizar esses sonhos que estão aí no teu papel. Os sonhos são teus, a vida é tua, os filhos são teus. E o nosso Deus Todo-Poderoso te ama com amor incondicional. E se esses sonhos que estão aí no papel estiverem alinhados com o sonho dele, ele vai realizar para te fazer feliz, porque os nossos pensamentos não são os dele, os dele são muito maiores. E Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que sonhos tenho a vosso respeito, sonhos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Tudo aquilo que nós desejamos alcançar, Deus já sonhou. E se nós sonharmos o que não é dele, ele vai nos mostrar, até sonharmos o que é dele, porque ele tem o melhor para nós. E nós vamos repetir isso para nós mesmos, nossos filhos, vivendo em intimidade, em casa e em família. Mas acima de tudo, a intimidade com Deus, que é o único que consegue realizar os nossos sonhos. Que seja assim, então, muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês.